Como fundamentos, nós temos aqui a primeira condicional, first conditional. Então, o que são orações condicionais? São orações que indicam uma condição para que algo aconteça. Geralmente, essas orações, elas vêm com a partícula se, if. Então, por exemplo, if you study, se você estudar, you will learn English. Você irá aprender inglês. Então, a condição para que você aprenda inglês é que você estude. Então, a oração condicional está aqui. If you study, a consequência disso, you will learn English. Você irá aprender inglês. Assim, teremos uma oração principal e uma oração dependente, no caso, a oração condicional. Ou seja, a oração condicional vai exprimir uma condição para que a oração principal aconteça. Nesse caso 1, condicional 1, então nós temos aqui a oração condicional e aqui a oração principal. Na oração condicional, o verbo vai estar no presente. Presente. E na oração principal, esse verbo vai estar no futuro, geralmente com o eu. Ok? Então, exemplo. If you study, se você estudar, verbo no presente. A condicional. You will learn English. Então, veja bem. Oração condicional. If you study, se você estudar, you will learn, você aprenderá, verbo no futuro, aprenderá inglês. Uma outra coisa importante é observar a coerência entre a condição e a consequência. Por exemplo, oração condicional. If you eat much chocolate, se você comer, ó, o verbo no... Aqui a condição, ó, o verbo está no presente. Se você comer muito chocolate, tenho duas orações aqui para escolher. You will get fat, você engordará, vai engordar, ou you will lose weight, você irá perder peso. Embora as duas estejam com o verbo no futuro, aqui presente, aqui futuro. O que, em termos gramaticais, está correto, mas nós temos que observar a coerência. Então, se você comer muito chocolate, o que é mais coerente? Você vai engordar ou você vai perder peso? Ah, você vai engordar. Então, essa aqui é a oração mais coerente. Ok? A oração condicional, ela pode vir antes ou depois da oração principal. Quando aparece antes, você vai fazer o uso da vírgula. Então, aqui, if he studies, se ele estudar, ele passará de ano, por exemplo, he will pass. Só que poderia estar invertido. O he will pass está antes de if he studies. O if e o when podem ser usados um no lugar do outro quando significar toda vez que. Então, por exemplo, quando você aquece o gelo, ele se torna água. Se você aquece o gelo, esquenta o gelo, ele vai virar água, se tornará água. E quando a condição significar caso aconteça isso, vai acontecer aquilo, você usa o if. Então, caso chova, se chover, eu ficarei em casa. If it rains, I'll stay at home. Então, veja, lembrando que na condicional o verbo vem no presente, na oração principal ele vem no futuro. Esse apóstrofo LL
está abreviando o eu. A estrutura, the structure da oração condicional. If clause é a condicional, é a que tem a palavrinha if. Então, o verbo no presente. Essa é a condicional 1, tá? Depois nós vamos ter outras condicionais. Então, se você estudar bastante, você passará na prova. If you study hard, you pass the test. Como a condicional veio antes, tem uma vírgula aqui. Você pode inverter. You will pass the test, você passará na prova, if you study hard, se você estudar bastante. Então, notem, a condicional é a oração que contém o if. Ela pode estar no início, pode ser a primeira oração ou pode ser a segunda. Importante, essa oração que contém o if, o verbo vai estar no presente, a principal vai estar no futuro.